Nesse vídeo eu quero explicar o porquê que a gente não precisa reinventar a roda espiritual para alcançarmos favores extraordinários da parte de Deus. Eu quero utilizar o exemplo do grande conquistador Josué, que foi o responsável de introduzir os israelitas dentro da terra prometida, terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Josué, quando estava em batalha contra os amorreus, Deus tinha entregado os amorreus na mão de Josué. Josué percebe que ele não conseguiria terminar a batalha antes que o dia terminasse. E foi aí que ele fala com Deus. Josué capítulo 10, versículo 12 diz que Josué fala com Deus e logo após ele diz diante dos israelitas que o sol parasse e que a lua também parasse. E assim aconteceu. O dia parou até que Josué pudesse alcançar seus inimigos e terminar a batalha. E o próprio texto registra que não houve dia igual àquele, dia em que o Senhor ouviu um homem e fez com que o dia parasse. Olha que milagre extraordinário. O dia parou até que Josué pudesse terminar a batalha. E nós podemos pensar, como que era a vida com Deus de Josué para que ele alcançasse um favor tão poderoso? Está registrado no primeiro capítulo do livro de Josué. E nós vamos ler aqui alguns versículos, algumas coisas que Josué tinha que fazer debaixo da ordenança do Senhor para que ele alcançasse esse favor e fosse próspero e vitorioso em todos os seus caminhos. Vamos começar lendo do capítulo 1 até do versículo 5 em diante. O Senhor diz o seguinte: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. O Senhor faz promessas a Josué, o encoraja diante da grande missão que ele tinha pela frente. Ele diz, olha, ninguém vai poder resistir a você. Eu vou estar contigo, assim como estive com Moisés. Aquilo ali gerou ânimo, gerou confiança, gerou força e fortaleceu Josué para que ele pudesse começar a batalha. E no versículo 6, o Senhor continua fazendo algumas orientações a Josué, continua alertando aos cuidados que ele deveria tomar. Aqui nós temos alguns cuidados, até o versículo 9, do 6 ao 9, temos alguns cuidados que Josué deveria tomar para que ele fosse próspero e bem-sucedido em todas as suas batalhas. Vamos fazer a leitura do versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometera dar aos pais deles. Aqui o Senhor já faz uma orientação a Josué. Olha, seja forte e corajoso. Você vai entrar na batalha. Você vai entrar na peleja. Então, seja forte e corajoso. Eu estou contigo, não precisa temer. Mas você precisa desenvolver a força e a coragem. Não se assuste, nem se atemorize, porque o Senhor é contigo. Versículo 7, o Senhor continua fazendo as orientações e os alertas. E o Senhor repete de novo. Vamos lá. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Aqui as coisas já mudam de figura. O Senhor já disse para Josué o seguinte: olha, seja forte, tão somente seja forte e muito corajoso. Senhor, muito corajoso para quê? Para enfrentar os inimigos? Muito corajoso para quê? Para derrubar os muralhas de Jericó? Não, o Senhor falou o seguinte, ó: seja muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. É preciso ter coragem para obedecer a palavra de Deus em alguns momentos. Em alguns momentos da vida, seremos desafiados a fazer as coisas do nosso próprio jeito, a dar um jeitinho brasileiro, mas precisamos ser fortes e muito corajosos para fazer tudo o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta. Porque somente assim nós vamos alcançar milagres extraordinários da parte de Deus. Muitas pessoas perdem a força na hora de obedecer a palavra de Deus. Olham para o problema, olham para a situação, olham para o adversário e olham para a palavra de Deus. Se confunde e acha que o que está escrito nas Escrituras não é o suficiente e acaba não obedecendo, dando o próprio jeito e acaba não prosperando e acaba fracassando em suas batalhas, seus empreendimentos. Por quê? Porque foi um covarde. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Vamos continuar fazendo a leitura no versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite,
para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Aqui o Senhor dá orientações para Josué, para que ele tenha sucesso, que ele seja bem-sucedido e próspero. Ele deveria falar da palavra do livro da lei, ele deveria comunicar esse livro, principalmente aos seus soldados, aqueles que estavam ao seu redor, e ele deveria meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aqui nós começamos a entender que a verdadeira guerra de Josué não foi contra os reis que ele pelejou. A verdadeira guerra de Josué foi contra ele mesmo. Para que ele pudesse ter essa coragem, essa força de ser totalmente fiel e obediente à palavra de Deus. Porque se ele tivesse sucesso em obedecer à palavra de Deus, Deus se encarregaria dos seus inimigos, pois foi isso que Deus falou. Deus se encarregaria dos inimigos de Josué se ele se comprometesse a ser fiel e ter muita coragem para ser fiel a Deus. E o Senhor, no versículo 9, encerrando, ele diz: não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa é a estrutura, é a receita, esse foi o devocional que Josué precisou cumprir diante de Deus para receber aquele milagre de ter a terra parada para que ele pudesse alcançar os seus inimigos. Um dia prolongado, algo que nunca mais aconteceu na história e muito provavelmente não vai acontecer. E não foi oriundo de práticas mirabolantes, ele reinventou a maneira de servir a Deus, trouxe uma estratégia lá não sei de onde, não. Ele apenas observou ordens, entre aspas, simples. É muito difícil utilizar o termo simples para falar do que nós estamos tratando aqui nas Escrituras, mas é a palavra que cabe nesse momento. Tomar essas atitudes, entre aspas, simples, para poder alcançar milagres extraordinários. Ele precisou ser forte, corajoso, obediente, fiel e meditar na palavra de Deus dia e noite. E você? Qual era o seu pensamento, ou qual é o seu pensamento a respeito das práticas devocionais que nós devemos ter para com Deus para alcançar milagres poderosos? Será que nós precisamos ficar inventando coisa que não está na Bíblia? Será que precisamos ficar fazendo coisas que o Senhor não ordenou para alcançar milagres da parte do Senhor? Nós precisamos obedecer o que está posto. E uma das estratégias, a estratégia mais poderosa que nós temos relacionado a ler as Escrituras, é o que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso. Que para ser ouvido e respondido na oração do Pai Nosso, nós precisamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta atrás de nós e falar com o nosso Deus que está em secreto. Porque aquele que ouve em secreto nos recompensará publicamente. Não precisamos reinventar a roda espiritual para alcançarmos grandes milagres do Senhor. Precisamos ser fiéis diariamente. Porque essa fidelidade diária, que já é algo extraordinário, que vai produzir para nós milagres poderosos e extraordinários da parte de Deus. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixe aqui o seu joinha, caso você tenha gostado do vídeo, deixe aqui o seu joinha, curte esse vídeo, ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que postarmos aqui no canal, deixe o seu comentário, sua experiência, aquilo que você pensa a respeito da vida com Deus, para que nós possamos continuar crescendo junto e esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Eu agradeço a sua atenção e nós nos vemos no próximo vídeo.